Ok, irmãos, bom dia. A alegria nossa de estar vivendo aí boas emoções. Esses últimos dias foram assim dias de atividade e nós tivemos separados aqui do púlpito juntos alguns dias. Nós tivemos aqui, depois tivemos o batismo da Pamela no mês passado. Depois nós tivemos 2 concílios da associação, final de semana fora, e seguimos ali com batismos, ali do outro lado, nós temos ali Areia Branca, Guareí, Torre de Pedra. Tivemos também festa de batismo aqui no Rosa Garcia, e daqui a pouco tem mais outra festa acontecendo no Rosa Garcia, e tivemos festa ali no Inocop. Então Deus tem movimentado a igreja de modo muito poderoso. E um detalhe que a gente está conversando é que, não sei se você sabia, o ano que vem nós teremos um novo distrito pastoral com sede em Cesário Lange. A gente vem lutando desde que chegamos aqui, porque o plano inicial era termos um distrito pastoral dentro de Tatuí. Aí eu disse para o pessoal lá, com o pastor Aurelino uma vez conversando, eu disse: olha, nós temos mais pastor em Tatuí do que gente. É dado a quantidade de funcionários que nós temos aqui, pastores na publicadora. E se quisermos desenvolver aquela região, a gente tem que plantar um distrito por ali, e graças a Deus nasceu. Então, de modo que o ano que vem a gente terá um novo distrito, e as igrejas de Areia Branca, Guareí e Torre de Pedra vai formar esse novo distrito. Então o distrito da Central vai ficar assim, em termos de geografia e de igreja, numa situação um pouco mais privilegiada. Nós vamos receber de presente aqui a igreja de Santa Rita, e o distrito da Central será composto da igreja Central, Inocop, Rosa Garcia e Santa Rita no ano que vem, ok? E nós já estamos sonhando com um plantio de igreja ali no bairro do Pacaembu. A irmã Sônia já teve até visão noturna no sonho com o grande movimento, ok? Então nós temos o plano de plantar uma igreja ali. Estamos contentes também porque, louvado seja Deus, nós temos visto um crescimento um pouco do lado de lá. A igreja de Guareí teve que emagrecer para poder engordar, espiritualmente falando, e nós já estamos ali, tem uns 15 dias, tivemos a primeira reunião com uma segunda igreja de Guareí, que está nascendo lá nas casinhas. Está pequenininha, mas vai ficar grande pela graça de Deus, tá bem? No próximo sábado teremos o batismo de mais 3 pessoas na igreja de Torre de Pedra, e estamos já solicitando a organização da igreja de Torre de Pedra para o ano de 2020. Então Deus seja louvado, Deus tem abençoado o crescimento da igreja aqui, e nós louvamos a Deus. Para que tenha uma ideia, aqui na igreja de Rosa Garcia, desde a inauguração em junho, nós já tivemos 1, 2, 3, 4, vamos para a 5ª festa de batismo lá, que está acontecendo hoje. A Deus toda a honra e toda a glória. E hoje à tarde, nós vamos preparar os nossos caminhos para 2020, ok? Nesse momento, eu quero conversar com você, brevemente, que eu chamei de 4 verdades sobre a missão. Eu preferi colocar ali, porque com os axiomas que a gente vai mencionar, nós teremos uma melhor visão do que nós queremos compartilhar. Quando eu falo e penso na missão, eu penso na missão nas palavras de Jesus Cristo. O que é a missão? O que é que Jesus disse em São João 3,16? O que é que ele disse? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha. Então, quando a gente pensa na missão, eu digo assim: a missão é levar avante aquilo que Deus trouxe para a terra do céu. Ou seja, é proclamar o sacrifício que Deus fez na cruz do Calvário. Quando a gente pensa na missão, eu trago um outro texto da Bíblia que está em Lucas 19, 10, que está escrito: o que é missão quando a gente pensa na missão?
é o ato de Deus de vir e salvar cada pecador. Às vezes, quando a gente pensa na missão, nós confundimos o fato com o que estamos fazendo. Mas a missão de Deus é, de fato, salvar as pessoas. Quando a gente pergunta o que é a missão, eu trago um outro verso. A missão é o que está em Mateus 28, 19 e 20. O que diz Mateus 28, 19 e 20? Ou seja, o que é missão? Missão é aquilo que Deus realizou por nós na cruz. E missão é também aquilo que Deus mandou que fizéssemos em nome dele no mundo. Então, quando a gente pensa na missão, isso define a existência de todo o universo. A missão é tão importante e tão relevante, gente, que Deus uniu toda a força do universo, todos os recursos do universo e colocou no centro desse negócio que parece simples, mas que é, eu diria assim, o cerne do universo, a missão de Deus. E eu gostaria de que a gente que está envolvido aqui na igreja esta manhã, a gente que é adventista há muito tempo, eu queria convidar para a gente fazer uma reflexão um pouco sobre a missão. E sobre qual é o nosso papel dentro desse contexto missionário que Deus tem chamado para a sua igreja. E há alguns conceitos que, com o passar dos anos, a igreja tem crescido na sua compreensão. A igreja tem crescido no seu entendimento. E a igreja precisa de melhor compreender para que ela possa, de fato, se envolver na missão como do modo que Deus apresenta na palavra. E a primeira verdade que trago para a gente conversar esse momento, é o que, eu diria assim, é uma verdade que talvez a gente sabe, mas que a gente não compreende plenamente. E a Escritura diz, a primeira verdade é o quê? A missão pertence a quem? Pertence a Deus. Por muitos anos, desde a minha infância, e que não é muito distante, a minha infância, eu venho lembrando, eu venho ouvindo, que a missão da igreja, não sei se você já ouviu isso, com frequência a gente fala, a missão da igreja, mas alguns que têm estudado melhor esse tema, aí a partir da década de 50, começou-se a perguntar se a missão é da igreja ou é de Deus. E hoje nós temos uma compreensão mais abundante de que a missão pertence a Deus. Pessoalmente, eu abordo esse conceito de que a missão pertence a Deus, pelo menos já no começo, mesmo antes de existir pecado, já existia uma missão, já existia um Deus missionário que compartilha a sua missão com sua criação. E a primeira realidade que eu vejo é lá no Éden. Você lembra quando Deus chamou Adão? E Deus colocou Adão no Éden. Deus, antes mesmo que existisse Eva, Deus levou uma missão para o homem. Não sei se você se lembra. E qual foi a primeira missão que Deus levou para o homem? Dar nomes aos animais. Deus não precisava do homem para dar nomes aos animais. Mas Deus chama o homem, ele coloca Adão ali e diz, e faz com que todos os animais passem na frente de Adão e diz para Adão, dê nomes? Então eu diria assim, essa talvez para nós aqui na leitura é a primeira missão de Deus. Que Deus compartilha com a sua criação. A missão é de Deus, mas ele compartilhou com o homem. Quando eu vejo também um segundo detalhe, eu digo assim, o segundo momento em que Deus compartilha a sua missão com a humanidade, é quando Deus cria Eva. Quando Deus cria Eva para Adão, Deus compartilha a comunidade da missão, porque a missão de Deus não é só salvar, a gente fala assim, porque aqui não existia pecado, o homem não estava perdido, a visão que o homem tinha da missão, a missão de Deus era viver em comunidade, em uma perfeita adoração a Deus, onde a humanidade existente, Adão e Eva, fossem o rebanho de Deus no mundo. Então Deus compartilha já essa compreensão, Deus compartilha a sua missão e diz a Adão, multiplique. Ou seja, o entendimento da missão em Deus não é uma coisa isolada, fechada em Deus. Em Deus a missão é algo a ser compartilhado com as pessoas e com o mundo. E Deus
mesmo antes do pecado, ele traz essa compreensão para Adão. E há algo que eu acho extraordinário quando eu olho a missão de Deus. Deus não traz só primeiro a missão de Adão com a sua criação. Deus não traz primeiro, antes do pecado, não só a missão de Adão para a comunidade com Eva, mas quando a gente lê as Escrituras, a gente compreende que é Deus também que traz a comunhão da sua criação com Ele. E isso a gente vê especialmente quando Deus cria o sábado. Alguns de nós não compreendemos plenamente o papel do sábado na missão de Deus. Ou seja, o Deus que criou o homem para cuidar da sua criação, o Deus que criou o homem para viver em comunidade, se multiplicar no mundo, é o Deus que cria o sábado para que o homem tenha comunhão com esse Deus da missão, para que ele possa, durante a semana, se envolver na missão de Deus. Ou seja, o sábado não é um presente do final de semana. O sábado, na realidade, é quem vai determinar como será a semana seguinte na comunhão com Deus e na missão de Deus com o seu povo. Com isso, eu olhando esses detalhes, eu tenho uma compreensão clara de que a missão, ela pertence a Deus e ela não pertence à igreja. Deus compartilha com a sua igreja, mas quem é o Senhor e o autor da missão é o próprio Deus. Essa missão de salvar pessoas é tanto que Deus não escolhe a gente e diz assim: olha, você vai e morre. Os anjos queriam morrer em nosso favor quando os homens caímos em pecado, mas Deus assume a missão. Ele disse: não, eu mesmo vou morrer por aqueles que se perderam, porque a missão é minha, eu tenho que pagar o preço. Então, quando a gente olha a missão de Deus, muitas vezes nós imaginamos, a igreja tem que fazer a missão. De fato, a igreja tem que participar da missão. Mas a missão é primeiro de quem? De Deus. E sabe o que é que me surpreende? Às vezes a gente não reflete sobre isso. O que me surpreende é que Deus está mais interessado em salvar as pessoas do que a gente. Deus está mais interessado em salvar a minha família do que eu mesmo. E às vezes nós nos relacionamos com a missão como se Deus estivesse de braço cruzado e dizendo: vai fazer o trabalho, se vira, vai salvar o perdido. Mas essa não é uma realidade da Bíblia. Se a gente ler a Bíblia com os olhos do céu, a gente vai ter uma compreensão de que é Deus que está mais interessado em salvar as pessoas. Por exemplo, Deus não já queria que nós estivéssemos todos no céu? Sim ou não? Agora, o que Deus faz? Deus diz assim: meu filho, eu não voltei ainda, por quê? Porque eu não quero que ninguém se perca. Então Deus fica querendo levar-nos para o céu, ansioso para levar e acabar essa ordem de coisa, mas ele fica assim: ainda posso salvar mais alguém. E Deus vai nesse processo de busca, porque a missão primeiro pertence a quem? Pertence a Deus. Ora, essa imagem que eu coloquei, para a gente compreender um pouco esse tema da missão de Deus, a gente começa a observar, olha, que Deus está na ponta da missão, é como se fosse um triângulo. No extremo, no outro lado, está Deus conectado com o povo da missão. E do outro lado, o que tem aqui, que nós chamamos da arena da missão, o campo onde a missão acontece. E entre Deus, seu povo e sua missão, Deus coloca a sua Bíblia, que conta a sua palavra, que conta a história da missão e que direciona a igreja para o cumprimento da missão. Muitas vezes nós estamos buscando em outras fontes a compreensão do mandado de Deus para a igreja no mundo, e a gente esquece que a Bíblia é o centro da missão. O cabo que me surpreende também é que às vezes, embora a Bíblia seja o centro da missão, a maioria de nós não lê a Bíblia com os olhos de perceber nela a missão de Deus para salvar as pessoas. E hoje, gente, por incrível que pareça, nós temos os cristãos que mais examinam a Bíblia, eles tendem a ser mais missionários, mais abertos para a missão de Deus. E aqueles que menos estudam a Bíblia, eles não se preocupam com a salvação das pessoas, porque não têm uma compreensão da palavra do que de fato é a missão de Deus para salvar no mundo. Nós achamos sempre que a missão é trabalho de outro, e a gente não participa da missão de Deus. Outra verdade, que além da primeira, que eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira qual foi? Me ajude.
Quem é? A missão pertence a quem? A Deus. Isso é importante, ok? Independente da igreja, a missão pertence a quem? A Deus. Antes de existir a igreja, a missão já estava com quem? Com Deus. Deus sempre foi um Deus missionário no universo. Então não se concebe a ideia de que Deus não seja um missionário. E que os seus seguidores devem ter no coração o mesmo sentimento de missão. Ou, se não estão seguindo a Jesus Cristo. Veja essa outra verdade que eu trouxe para a gente conversar um pouco. Para a gente refletir um pouco sobre a missão. Qual é a segunda? Só os homens, me ajudem. A missão é Deus quem conduz a sua igreja, não o contrário. Não sei se você vai entender. Vai parecer um pouco confuso para o modo como a gente pensa. Na maioria dos casos, o que é que nós pensamos? Eu vou levar Jesus às pessoas. Isso também não é uma verdade. Ok? Mas quem leva a igreja para a missão, quem é? É Deus. É Deus que leva a igreja para a missão. Muitas vezes a igreja vai para lugares diversos por aí afora e tem pouco resultado. Porque embora Deus esteja trabalhando em todo o mundo, há lugares onde a obra de Deus está avançando com mais intensidade. Olha aqui o que Jesus disse, quando a gente olha o modo que é Deus que conduz, eu percebo assim, em dois exemplos, um no Antigo Testamento e outro no Novo Testamento. O do Antigo Testamento, veja você, Gênesis, capítulo 12, versículos 12, versículos de 1 a 4. O que está escrito? O que está escrito? Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E te farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê como uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e logo foi com ele. Olha, quando a gente vê essa parte das Escrituras, a gente percebe que é quem que está chamando Abraão? Deus. E Deus está chamando Abraão para ir numa missão para ele em algum lugar. E Deus é interessante, ele fala assim, vai para o lugar que eu te mostrarei. Abraão não sabia onde. Mas quando ele aceitou ser missionário na missão de Deus, Deus levou ele para fazer coisas em lugares que ele nem sequer imaginava. Às vezes, quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, nós findamos em aceitar quem ser um missionário. Eu posso até não concordar, posso não querer ir, mas se eu aceitei ser povo de Deus, eu aceitei fazer só uma coisa: ser membro da missão de Deus, porque eu vou aonde Deus vai. Ou seja, e para onde Deus vai? Deus vai para cumprir sua missão. Deus tem propósito. Você olha em todo o relato bíblico, há sempre uma presença divina, Deus conduzindo a sua missão. E às vezes nós que estamos aqui, nós não entendemos que há sempre uma missão de Deus operando para nós e operando em nós. Às vezes a gente vai a um local, a gente chega a um lugar e a gente pergunta assim: por que eu estou aqui? A gente até questiona alguns casos, mas às vezes naquela situação é Deus nos conduzindo para o cumprimento da sua missão. Eu fico imaginando Abraão. Abraão estava com a vida confortável, economicamente, bem estabilizado, sabe? Tudo em ordem, parentes, amigos, famílias, projetos, sonhos. Conhecia toda a realidade geográfica ali, conhecia a situação econômica do ambiente onde estava localizado. E Deus disse assim: sai daqui e vai para onde? Vai para o lugar que eu te mostrarei. E Deus primeiro tira ele 200 e poucos quilômetros de Ur até Arã, e depois Deus joga ele nas terras de Canaã, onde ele não tinha nem parente, nem aderente, para fazer uma coisinha só: cumprir a missão de Deus na vida dele. Às vezes a gente não pensa sobre isso.
Às vezes até imaginamos que quando Deus nos chama para a sua missão, Ele vai nos levar para lugares muito distantes. Não, às vezes a obra que Deus quer que nós façamos, seja onde? Em nossa casa, com nossa vizinhança, no trabalho, numa escola, num ambiente profissional. E essa realidade da missão que Deus chama a gente, é uma coisa que a gente tem que pensar. Senhor, o que faço? A pergunta é assim: o Senhor me trouxe para aqui, para que lado o Senhor quer me conduzir? A gente percebe um pouco mais isso em Mateus capítulo 4. Veja o capítulo 4, pega a sua Bíblia. Esse texto de Mateus, ele define o nosso chamado, mas ele aponta também a nossa caminhada. O que é que diz Mateus 4, 13 e 14? É possível alguém ler? Perdoe, eu acho que é 18 a 22 de Mateus. Caminhando junto ao mar da Galileia, os 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então, eles, no mesmo instante, deixaram o barco, seu pai e o seu irmão. Quando a gente lê esse trecho aqui, eu acho bonito como Deus contextualiza a missão de Abraão, a missão dos discípulos. Ora, Jesus usa a expressão, eu diria assim, Jesus contextualiza muito bem a linguagem. Ele chega e ele encontra Pedro e os 4 ali fazendo o quê? O que estavam fazendo? Pescando peixe, eles jogavam uma rede. Aí Jesus não usa uma linguagem diferente. Jesus diz o que é para eles? Vinde após mim, e eu vos farei o quê? Pescadores de homens, porque eles estavam pescando peixes. Eu diria mais ou menos assim: Jesus está dizendo que Ele está disposto a nos levar a Ele. E enquanto estivermos com Ele, nós vamos fazendo a missão dEle. Por exemplo, imagine se Pedro fosse advogado. Qual seria a contextualização que Jesus diria para ele? Porque ele diz: o que vocês estão fazendo? Pescando peixe? O que Jesus diria para eles? Aí Jesus diz para os pescadores: venha, eu vou fazer pescador de homens. Talvez Jesus dissesse assim: venha após mim, e eu vou fazer de vocês advogado de homens, intercessores de homens. Mas não só no contexto do termo que você tem aqui da defesa, mas no contexto da missão. Eu diria, talvez, se Jesus fosse caminhando ali, aí estivesse o irmão Jama, e Jesus se aproximou e falou: Jama, o que você está fazendo? Pastor, Jesus, estou trabalhando como contador. O que Jesus diz? Vinde após mim, e eu faço com que você venha contar homens, não na linguagem da contagem aqui da terra, mas no contexto de contagem para o reino dos céus. Aí se você se aproxima, Jesus contextualiza a sua missão. Imagine que Jesus chegasse com Mara, trabalhando como professora ali na escola. Eu vou trazer para a professora, que é mais fácil. E quando Jesus se aproxima dela: Mário, o que você está fazendo? Ela diz assim: Senhor, estou aqui ensinando. E Jesus: venha após mim, e eu vou fazer com que você ensine homens. Às vezes não, com certeza, essa influência grega que formou a nossa cultura, o nosso jeito de pensar, nos impede de ver que a missão, ela não é separada. Deus está por trás da missão, e Deus tem um povo, e Deus está conduzindo o seu povo. Eu acho lindo quando o texto de Mateus diz para a gente claramente, diz uma coisa interessante assim: olha, Jesus diz: eis que estou convosco quantos dias? Todos os dias. Então a missão não é somente aonde eu vou. Já a pergunta deve ser: Senhor,
para onde o Senhor vai me levar para o cumprimento da sua missão. Às vezes Deus leva para o campo da escola para nos preparar para mais tarde nos levar para outro campo missionário, mas que nós, independente de que nós sejamos, se somos povo de Deus, a missão de Deus tem que caracterizar o nosso estilo de vida. Deixa eu trazer uma outra verdade sobre a missão. A primeira, eu disse que a missão pertence a quem? A missão pertence a Deus. Tudo pertence a Ele e a gente se encaixa na missão de Deus. Não é a minha missão, é a missão de Deus. E Ele vai mudando o seu formato de acordo com a necessidade do mundo para que a sua missão se desenvolva. Qual foi a segunda que eu disse? Me ajude. Para a sua missão, e não as pessoas levam Deus para a missão, ok? É Deus que leva a gente, mas só quando Ele leva a gente, Ele se revela através de nós. Aí você fala assim, mas por que Deus não se revela? Porque no plano da salvação, Deus escolheu se revelar por intermédio da sua igreja. Agora, qual é o terceiro? O que diz ali? Na missão, nós precisamos trabalhar onde? Onde Deus já está trabalhando. Às vezes nós não percebemos isso. Às vezes nós queremos trabalhar de um jeito, de um modo, num lugar diferente, do jeito da gente, e a gente deixa de cumprir de modo satisfatório a missão de Deus. A gente vê alguns casos ali. Você lembra o caso de Filipe? Filipe estava pregando numa cidade, e o Espírito Santo disse assim, não quero você pregando aqui. Pegou ele e levou lá para evangelizar o eunuco na estrada. Aí você faz assim, mas como? Ele estava numa grande campanha evangelística, com muita gente, numa cidade movimentada, pregando o evangelho. Por que Deus, o Espírito, levou para pregar Filipe? Porque a missão é de quem? É de Deus. Às vezes, Deus nos leva para lugares sem aplausos aparentes, para cumprir a missão de Deus. Aí você fala, mas Senhor, era melhor. O Senhor diz, a missão é minha, filho. Você é meu. Eu movimento você do jeito que eu quero e para onde eu quero, para cumprir a minha missão. Geralmente nós estamos buscando, às vezes, o ambiente da missão onde há mais aplausos, onde há mais reconhecimentos. Mas na missão de Deus, a glória não é para o missionário. A glória é para Deus. Os aplausos são para Deus. Então quando a missão tem sucesso, é Deus que recebe os aplausos. Nós só somos parte desse processo da missão. A gente diz, puxa Senhor, que extraordinário, o Senhor me usou, olha que bênção, que glória, tu seja exaltado, porque embora eu seja um missionário, fundo de quintal, o Senhor fez uma obra extraordinária por meu intermédio. Eu me lembro muito bem, há alguns anos vivi uma experiência assim que para mim foi extraordinária. Quando eu assumi a associação ministerial ainda, no milênio passado, lá no estado do Ceará, a Secretaria Ministerial da Associação, eu percebi que nós estávamos enfrentando um problema muito sério, porque a maioria da igreja não tinha nas mãos o manual da igreja. E aí, as interpretações eram as mais variadas, porque as pessoas diziam que estava no manual, e naquela época o manual era muito caro, era encadernado e era caro. Me lembro muito bem, você pensa ali, mais ou menos 1999, um livro naquela época custava mais de R$20 o manual da igreja. Ora, há 20 anos já era um preço quase inacessível. E eu me lembro que devagarinho comecei uma campanha ali para que a publicadora aqui começasse a trabalhar com um livro de capa fina, o manual da igreja, e que a igreja financiasse o manual, para que a liderança pudesse ter acesso do modo mais barato possível e começasse a entender como funcionava o manual da igreja. E eu me lembro que estávamos eu e Leila no encontro da igreja em Lima, lá no Peru, mais ou menos no ano 2000 ou 2001, e eu me surpreendi. Eu estava sentado num cantinho, naquela época eu falei com a União, com a divisão, com quem eu podia para influenciar, e a divisão havia tomado uma decisão, e naquela época, numa reunião, ali uns 6 meses depois, a coisa cresceu, e eles
estava numa reunião, e eu lembro que o pastor Rui assim, informou que tinham tomado a decisão, já tinham produzido e entregue à igreja mais de 60 mil manuais para a igreja na América do Sul, a um preço que quem estava na época era R$3 o manual da igreja, não é? E muitos estavam dando de graça. Você tem manual que nem precisa pagar. Eu lembro que eu estava num cantinho lá, e eu lembro quando o pastor Rui fez essa declaração, e eu estava num grupo grande, onde estávamos os presidentes e secretários ministeriais, e eu lembro que eu lá no cantinho disse: puxa Deus, ninguém soube de nada, ninguém me deu um sorriso, ninguém me deu um aplauso, mas eu disse: puxa Deus, que maravilha, uma coisa tão pequenininha que o Senhor colocou no meu coração, pôde impactar a igreja desse modo, uma transformação de compreensão, que diz o manual da igreja. Uma coisa que a gente precisa de entender, que o nosso chamado, a gente tem que abrir os nossos olhos para saber onde Deus está trabalhando. Por isso que uma consulta pública nos ajuda a perceber qual é a direção que Deus quer que a gente se movimente. A gente começa a ler a Bíblia, olha o texto de Mateus 28, 19 e 20. E onde é que Deus está trabalhando? O que diz a Bíblia? Onde Deus está trabalhando? Olha o que diz o versículo 19 e 20. Que está escrito: ora, qual é a promessa de Deus? Vou com você. Mas a gente tem que abrir o olhar para pensar do seguinte modo: não é eu que levo Jesus, é Jesus que está me conduzindo. Então daí que é importante a comunhão com Deus, é importante tempo para oração, é importante para ler a palavra, é importante que a gente dedique tempo com o Senhor, para que o Senhor abra os nossos olhos e diga: filho, vai naquela direção, porque ali há mais fartura. Filho, vai naquela direção, que ali há maior resultado. Vocês se lembram de Pedro? Se recorda da história que Pedro passou uma noite pescando, lembra-se disso? E o que aconteceu? Pescou alguma coisa? Pelo menos 2 noites não pescou nada. Por quê? Porque há 2 episódios, ele pescou uma noite lá e não alcançou nada. Aí Jesus entra no barco dele. Depois da ressurreição de Jesus Cristo, tem outro episódio em que ele sai para pescar e não pesca nada. E Jesus disse assim: lance a rede daquele lado. Ele diz assim: tá bom, mestre, sob tua ordem eu vou lançar a rede. E quando ele lança a rede, o que acontece? A abundância de peixes. Porque na missão, Deus sabe onde é que estão os peixes maduros para serem pescados, grandes peixes para serem pescados. Na missão, a gente precisa tanto de Deus, que a gente não consegue nem mensurar o quanto precisamos dele. E não importa onde você esteja, Deus tem um chamado missionário para você. Não importa onde você vá, o que você esteja fazendo, Deus tem um chamado missionário. E você tem que se incomodar. É preciso que a gente dobre o joelho no chão, a gente se consagre e diz: Senhor, por onde o Senhor quer começar? Senhor, por onde o Senhor quer me levar? Agora, é impossível a gente ouvir a voz de Deus se a gente está tão conectado nas redes sociais, a gente está conectado na busca pelo recurso financeiro, a gente está tão conectado à sobrevivência, que a gente não tem tempo para comunhão com Deus. Se a gente não tem comunhão com Deus, a missão de Deus para nós é sempre um peso e não tem propósito. A gente tem a missão como segunda alternativa: se der, eu vou. Ah, Senhor, eu estou tão cansado, eu estou doente, eu não posso ir. Mas a gente vai resolver outras coisas. Mas quando se envolve com a missão, o que é que a gente diz? A gente fica doente para fazer a missão. A gente fica doente, a gente trabalha a semana toda, que a gente não poupa energia para estar envolvido na missão de Deus. Aí tem um desafio da missão, eu falo o quê? Eu tenho que dormir, que eu estou cansado. Tenho tantas coisas para fazer. Então a missão não se torna a missão de Deus, ela é circunstancial para a gente. Então Deus não pode nos impulsionar através de nós, assim quando se movimentou por intermédio dos discípulos. Você lembra do Pentecostes? O que aconteceu no Pentecostes? Tinham problemas os discípulos? Estavam espondongados?
não tinham fé em Deus, não tinham esperança, nem sabiam, eles não tinham nem amor pelas pessoas. E talvez esse seja um grande desafio da igreja, a gente ter mais amor por a gente, pela família da gente, porque pela salvação das pessoas que Deus coloca em contato conosco. E até amamos nossos familiares, mas nós não nos importamos com a salvação deles, a salvação eterna deles. Aí eles passaram 10 dias fazendo o quê? Os discípulos, no Pentecostes, fizeram o que 10 dias fazendo o quê? Orando. Ah, Senhor, eu estou aqui. Ah, Senhor, e Deus foi purificando, foi quebrando, e quando eles estavam quebrados, espodongados, olhando para a direita e para a esquerda, fracassados, arrasados, eles diziam: Senhor, acabou tudo, não temos mais nada o que fazer. Deus disse: então agora está bom. Deus derramou o Espírito sobre eles, e eles operaram uma obra que, por causa da movimentação do Espírito neles, nós hoje somos cristãos, hoje pertencemos ao reino de Deus. Por último, eu quero dizer para você uma coisa. A recompensa do missionário é o quê? É o próprio Deus e o seu reino eterno. Parece esquisito isso, não é? Você é povo de Deus, você é missionário. E o que eu ganho com isso, Senhor? O Senhor disse: você ganha a mim mesmo. Você ganha ser meu reino, sabe? E eu não sei se você imagina o que é isso. Eu também não sei plenamente o que é ser povo de Deus. Assim, é ser de Deus, porque Deus é o maior presente. A gente não consegue imaginar. Ele preenche todas as nossas necessidades de felicidade, de recurso financeiro, todas as nossas necessidades. De modo que a gente não quer outra coisa. Enquanto a gente não alcançar esse presente extraordinário, a gente vai viver numa busca insaciável por coisas, por pessoas. Mas se a gente se envolve na missão, a recompensa do missionário é quem? É o próprio Deus e o seu reino. Isso. E ele ainda dá assim, eu diria assim, a gente tem uma expressão que diz no Nordeste: Deus ainda dá uma lambuja. O que Deus diz? Pega a sua Bíblia e abra em Marcos 10. Abra sua Bíblia em Marcos 10. Olha o que diz o versículo 29 e 30. O que diz a palavra? Tornou Jesus: em verdade vos digo, ninguém aqui tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, e não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Olha que coisa extraordinária ele diz. Independente disso, o Senhor diz: eu vou dar a vocês muitas coisas. Primeiro, vou lhe dar uma família maior do que a sua. Eu vou lhe dar 100 vezes casas, não só a sua casa, mas você tem a casa das famílias do povo de Deus. E depois de você ser muito abençoado, o Senhor diz o quê? Eu vou lhe dar de presente o quê? A vida eterna. Esse é ser reino de Deus, sabe? Vou dizer para você, e eu olho para mim mesmo, quando eu pego o espelho, por causa do Evangelho, eu sou infinitamente abençoado do que seria se eu não tivesse seguido o Evangelho de Jesus Cristo e não me tornasse um missionário nos braços de Deus. Essa percepção, ela tem que mudar na gente. A verdadeira riqueza é Deus. E a gente tem que começar a olhar as coisas de modo diferente na missão. A gente não pode continuar na missão de Deus fazendo as coisas do mesmo jeito. Há alguns dias, ali lá na região de Engenheiro Coelho, os meninos, uma turma resolveu fazer um trabalho missionário com os meninos que são universitários ali que eles chamam no universitário em redor do NASP. Eu diria que ali é um campo de guerra. É um campo de guerra porque o inimigo aposta todas as suas fichas naquele grupo de estudantes. E Deus está ali trabalhando. E para fazer a missão de Deus, eles criaram um ponto chamado conexão. E quando eles começaram a criar esse ponto chamado conexão, eles começaram a pensar o seguinte: que hora nós vamos abrir na sexta-noite? Que dia nós vamos abrir?
E estavam numa reunião ali, e eles tomaram uma decisão: nós vamos abrir o projeto Conexão na sexta-feira à noite. E disseram assim: mas que hora nós vamos abrir? E eles oraram, conversaram, e alguém disse assim: vamos abrir 8 horas. E outra pessoa disse: não, vamos abrir mais tarde. Mas por que vamos abrir mais tarde? Eles disseram: porque os universitários ficam acordados na sexta até mais tarde. E muitos ali já abandonaram a Cristo. Mas como é que nós vamos conquistá-los? E eles pensaram, alguém falou: então vamos abrir 8h30. E alguém que estava ali disse: não, vamos abrir mais tarde. E eles disseram: então vamos abrir às 9 horas. E o outro falou: não, vamos abrir mais tarde. E o outro falou: mas como vamos abrir mais tarde? Para resumir a história, eles resolveram abrir aquele ponto de conexão às 10h30 da noite. E eles fecharam, porque muitos estudantes pensavam que iam para uma festa. E eles começaram o projeto ali chamado Conexão. E Deus começou a operar mudanças na vida dos estudantes. E Deus começou a operar mudanças na vida dos estudantes muito forte. E um dos estudantes que estava envolvido na formação do começo do projeto Conexão era o meu filho Esdras, o mais novo. Vocês conhecem o Esdras, já veio aqui algumas vezes. E ele começou a participar desse projeto, dessa discussão, dessa alternativa de fazer algo diferente da comunidade. Ele estava ali vivendo, ele conhecia algumas realidades, e ele foi aquele que mais lutou para que só abrisse a porta 10h30 e só começasse a funcionar depois das 10h30. O Esdras, embora seja filho da gente, a gente percebia que ele não estava assim tão empolgado já faz um tempo com os caminhos do Senhor. Ele estava seguindo num ritmo muito mais lento. Mas ele começou a se envolver com o projeto Conexão desde o começo. A gente percebia que desde um pouco mais, antes do meio no começo, no segundo trimestre desse ano, Deus começou a fazer ele estava abrindo o coração para que Deus operasse mais fortemente no coração dele. Quando foi esses poucos dias, ele se envolveu na missão. E a proporção que quanto mais ele se envolvia na conexão, ele informou que precisava de uma purificação. Ele começou a examinar a si mesmo, e com envolvimento com a missão, a sua vida espiritual, ele percebeu que estava renovando e que algumas coisas precisavam de mudar. E ele um dia conversando com uma mãe, com Leila conversou com ele, e ele abriu o coração, e nessa conversa ele se entendeu de que ele precisava se rebatizar para recomeçar uma vida na missão. Porque a missão, gente, quando a gente se envolve nela, ou a gente vai para Deus, ou a gente desaparece da missão. Porque sempre que a gente se envolve na missão, Deus opera um milagre. E num desses dias, meia-noite, não dá para ver direitinho, mas um dia já era mais de 11 horas da noite, nós tivemos a alegria de rebatizar ele, porque ele se envolveu na missão, e ele disse: eu quero apagar o meu passado e quero começar uma história nova. A missão tem essa prerrogativa de Deus. Quando a gente se envolve nela, a gente se envolve no coração de Deus, e Deus muda a nossa história. Deus muda o jeito de pensar a vida, a nossa vaidade. O centro já não sou mais eu. Quando Deus se torna o centro na missão, a gente acaba a nossa de focar basicamente em nós, na minha família, nos meus projetos, e eu começo a focar nos projetos de Deus. É por isso que nós estamos olhando, olha, a nossa igreja está aqui localizada. A gente vem fazendo a mesma coisa durante muito tempo. A gente pode fazer uma história diferente aqui na comunidade, mas para isso é que nós pensamos a gente se envolver na missão da comunidade, começar a trabalhar com essa pesquisa pública para a gente ver a necessidade que a missão impera sobre nós. E a esse povo que está reunido aqui, Deus diz uma coisa que está em João 10, 21 e 22. Pega a sua Bíblia. Obrigado. Olha o que Deus disse em João 20, 21 e 22. Olha o que Jesus disse. Disse-lhe, pois, Jesus, o que é que Jesus disse para os discípulos? Outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles o Espírito Santo. Aquilo que Jesus disse
para os discípulos no passado, ele diz para a igreja central de Tatuí: olha, assim como o Pai me enviou, eu envio você. Eu envio você para que veja qual é a necessidade das pessoas, não só aqui na comunidade, mas onde você está vivendo, e como você ali está. Você não pode viver os relacionamentos como se fosse só para essa vida. Qualquer relacionamento de um filho de Deus é com pessoas que você quer que elas também vivam no céu com o Senhor, e você tem que buscar todas as alternativas possíveis para que seja um instrumento nas mãos de Deus para fazer a missão no coração das pessoas. Então o Senhor diz: assim como o Pai enviou você, disse Jesus à igreja aqui central de Tatuí, eu também envio você, central de Tatuí. Eu envio você na missão. E eu quero, esta manhã, trazer um texto que eu li desse missiólogo, o Doss. Um texto que até coloquei na segunda edição do livro O Pastoreio, na última página. E esse texto eu decorei, e às vezes quando eu estou em casa eu fecho os meus olhos e fico repetindo o texto de Doss. Deus está onde? Deus está no seu trono. Mas quando ele diz a ideia de Deus no trono, não diz de um soberano que está distante da missão dele. Olha o que ele diz: Deus está no seu trono fazendo o quê? Ele está no seu trono, mas ele direciona a sua missão para a humanidade. E como é que ele faz isso? Então Deus está dirigindo a missão, mas ele fala assim: olha, eu estou dirigindo, agora Espírito se derrama sobre a igreja, vai, olha, sobre fulano, sobre Beltrano, ali naquele trabalho, ele precisa de uma capacitação diferente para que ele cumpra a minha missão. Aí Deus, e o que ele faz? E depois, por que ele está fazendo mais também lá no céu? O que ele está fazendo também? Ele está não só com os braços cruzados criando a missão, mas ele está com alegria planejando o reencontro dessa humanidade toda, da sua igreja e daqueles que queremos salvar com ele lá no céu. Eu achei interessante que o autor colocou assim: está alegremente fazendo o quê? Planejando. E eu me lembrei daquele hino: vai, filho, já está chegando a hora, vai buscar os meus amados, aqueles por quem eu já morri. Pastor, a missão não é coisa fácil. Eu sei que não é fácil. E esses dias eu ouvi esse hino aqui, que nós vamos cantar, e eu fiquei assombrado. É o hino 523 do Inário. Você tem um Inário? Eu fiquei assombrado quando eu li esse hino, porque ele não diz que a missão é coisa fácil. A missão não é para fracos, é para fortes. A missão não é para covardes, é para valentes. A missão não é para aqueles que querem viver sob o seu conforto. A missão é um lugar de sangramento e de morte, para cumprir a vontade de Deus por intermédio da sua igreja. E aquele que quiser viver confortável nesse mundo vai perder a eternidade. Mas aqueles que estiverem dispostos a se envolver na missão de Deus nesse mundo, embora seja incômoda, embora exija da gente, talvez até nos leve à morte mais cedo pelo excesso de trabalho. Esse hino nos faz uma reflexão, porque ele diz que Deus nos envia aos campos da seara, semear, ceifar, sem honra receber, sofrer por mim ingratidão e escárnio. Contigo estou, terás o meu poder. E eu quero convidar você. Não sei se a reflexão vai lhe empurrar para algum lugar, mas se você deixar o Espírito de Deus te movimentar, ele vai tirar você do seu conforto. E talvez alguns de nós aqui vamos ser decapitados como o apóstolo São Paulo foi. Talvez no ambiente de trabalho, talvez no ambiente da família. Talvez algum de nós seremos crucificados por sermos adventistas e missionários de Deus, assim como Pedro foi. Não numa cruz, talvez por um patrão, por um familiar, pelas circunstâncias da vida. Talvez você vai sofrer. Mas gente, o nosso negócio na missão não é aqui.
Talvez você vai ser ridicularizado pelos seus colegas, por julgar que você não bebe, não fuma, não faz sexo antes do casamento, ok? Por julgar que você devolve o dízimo, talvez você será ridicularizado. Mas é o preço da missão. O que é que você vai fazer? Você aceitou ser missionário? O negócio, mais doído que seja, é pagar o preço. Eu visitei a casa de Helena White, uma vez lá em Bear Creek, e eu me surpreendi a casa da velhinha. O quarto que a irmã White morava, o meu quarto lá em casa, eu acho que dá pelo menos uns 3, pequenininho. Às vezes a missão vai nos fazer mais pobres. Às vezes a missão vai nos permitir ficar mais doentes. Às vezes a missão vai nos fazer experimentar a realidade que a gente nem sequer imagina. Mas, se essa é a vontade de Deus para cumprir a missão dele, está você disposto a pagar o preço? Vamos cantar o hino 523. E eu quero que a gente cante esse hino. Eu quero que você pense na letra na estrofe desse hino. (523) E eu quero pedir a você que, ao participar da missão, você traga isso no seu coração. 523. Veja a letra desse hino e pense se você é o missionário que vai entrar nessa estrada. Envio a ti aos campos da seara, seme a ceifar, sem honras receber, sofrer por mim, ingratidão, escárnios, contigo estou, terás o meu poder. Envio a ti aos corações que odeiam, aos olhos cegos que não querem ver, gastar-te até o sangue sem poupar-te. Ó, vai e lembra todo o meu sofrer. Envio a ti as almas quebrantadas, e por alguém orar, chorar, velar, o fardo erguer de corações cansados, vai com fervor do meu amor falar. Como o Pai enviou-me a mim, eu envio a ti. Pense. Se Deus não desiste, você não pode desistir. Eu quero fazer um pedido a você. Queria pedir para você orar em favor de você mesmo, para que Deus faça de você um missionário, para que Ele está enfiando você, não para situações confortáveis, mas se a situação é difícil, que Ele envie você. Feche os seus olhos, fale com Deus agora. Lembre-se quando foi a última vez que você foi instrumento para compartilhar Jesus com outra pessoa. Lembre quando você foi envergonhado, criticado. Peça a Deus para fazer de você um missionário.
Confesse seu pecado, negligência. Tenha medo não, fale para Ele. Seu egoísmo, seu orgulho, seus medos. Senhor, nosso Deus e Pai, os teus discípulos oraram 10 dias e o Senhor operou milagres extraordinários por intermédio deles. Nós oramos muito pouco, mas queremos lhe pedir pelo sangue de Cristo que potencialize o pouco tempo que temos dedicado à oração e derrame um poder sobre nós de modo extraordinário, de que a gente venha romper o lacre do medo, da covardia, da acomodação, e derrame sobre nós, Pai, o Teu Espírito Santo, nos capacitando, assim como disse o Dós, e nos impulsionando pelo Espírito Santo para a Tua missão. Nós somos homens e mulheres com muitas limitações, mas neste momento, Pai, eu quero levantar a minha mão sobre a Tua igreja e em Teu nome quero lhe pedir que derrame sobre eles dons missionários, que o Senhor os incomode para sair do seu conforto, que o Senhor os impulsione do lugar de onde estão para irem às pessoas e em situações em que eles possam cumprir a missão e trabalhar mais efetivamente com excelente resultado onde o Senhor já está trabalhando. Lhe pedimos que derrame o Teu Espírito Santo sobre nós, aqueles que estaremos à tarde, para fazer essa consulta pública, mas faça com que não só hoje à tarde, que o nosso estilo de vida seja um estilo de vida missionário, onde quer que estejamos, para a Tua glória, e o mundo conheça o Senhor por nosso intermédio. Se não houver aplausos, que o Senhor seja o único aplaudido, que a nossa glória nós consagramos a Ti. O reconhecimento é todo Teu, e que o Teu nome seja extremamente glorificado em nossas vidas, e que o Senhor receba toda a glória, toda a honra e todos os aplausos do universo pela salvação das pessoas, que o Senhor haverá de operar por nosso intermédio. Nós te oramos em Teu nome. Amém, amém e amém. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo Teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça.